Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incó, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. No ponto de vista de hoje, eu entrevisto um dos mais aguerridos advogados do nosso estado. Ele é dono de um vasto e invejável currículo. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo também. Advogado militante, ele é professor titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ex-conselheiro federal da OAB e membro efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, a ABDPC, em Curitiba. É, portanto, com muita honra e satisfação que eu entrevisto o professor Paulo Lopo Saraiva, um dos ícones da advocacia do Rio Grande do Norte. Ele vai nos falar sobre alguns temas importantes que estão atualmente na ordem do dia, tanto no mundo da política como no mundo jurídico. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para os meus amigos telespectadores Odúlio Botelho, Diógenes da Cunha Lima, Paulo Coutinho, Rossana Ferreira e Felipe Maciel. Meu caro amigo Paulo Lopo Saraiva, uma felicidade estar lhe entrevistando hoje. Já estava agendado há um bocado de tempo, mas sempre os atropelos do dia a dia. O fato é que eu estou muito feliz, porque estou entrevistando você hoje. Nessa entrevista eu tenho certeza que o telespectador vai ficar antenado para ouvir você. Você que é reconhecido tanto pela competência como por ser buliçoso, por ser aguerrido. Então vai ser uma entrevista realmente maravilhosa. Eu quero começar, Paulo Saraiva, eu ouvi recentemente, por ocasião da passagem do Dia do Advogado, um discurso seu que me tocou profundamente. Sei, foi na Câmara. Na Câmara Municipal. Você ali falava exatamente do papel do advogado, sempre, mas de modo especial no atual momento brasileiro. A pergunta que eu quero lhe fazer aqui, para você dizer para os nossos telespectadores, o que é mesmo que o advogado precisa fazer atualmente diante dessa conjuntura política e institucional que o Brasil vive? Meu caro amigo Nelson Freire, eu quero dizer que é uma alegria muito grande e um prazer, até uma emoção estar aqui com você depois de tanto tempo. Eu posso dizer, cheguei. Tive que caminhar um caminho áspero, difícil, por conta das minhas agendas, mas cheguei. E não podia deixar de chegar. Um dia eu teria que estar aqui. O papel do advogado, em época de Lava Jato, mudou muito. Porque quando eu estudei Direito Penal, lá na Ribeira, a gente aprendia que só se prendia 3P, pobre, preto e prostituta. Hoje estão prendendo os donos de grandes empresas. Estão prendendo ex-presidente, estão prendendo senador, deputado, etc. Então, a ótica do direito penal, do processo penal, mudou. E o advogado tem que acompanhar essa mudança. Porque o juiz Sérgio Moro se qualificou nos Estados Unidos, na delação premiada, que chamam colaboração premiada. Aquela equipe da Lava Jato, dos procuradores, que agora a nova procuradora mudou, também se qualificou. Os auditores da Polícia Federal. E os advogados? Ficaram onde? Antigamente, os advogados sudestinos, que eu chamo de sudestino, que eu faço a diferença entre advogado nordestino, que somos nós, e os sudestinos, que são eles ficavam só esperando prescrição e apresentando recurso em Brasília de todo tipo. Agora já não é mais assim, porque na segunda condenação já pode haver prisão. Então o advogado tem que entender que ele, depois de Deus, é quem faz a defesa das pessoas. Ele não pode só estudar direito, lei, código. Ele tem que entender de tudo, porque a pessoa é múltipla. Ele tem que entender de psicologia, de história, de filosofia, de religião,
de física, de química, de relâmpago, de trovão, porque a pessoa humana é isso, é esse mistério. A pessoa humana é um mistério e o cabo advogado desvendar o mistério para poder fazer a defesa. Isso é uma missão muito árdua, mas uma missão sublime. E esse fenômeno da judicialização na política, você acha que está havendo excessos? Há excessos, sempre há excessos. A gente, quando advoga, enfrenta sempre o promotor, enfrenta sempre o Ministério Público. E para enfrentar o Ministério Público, a gente vai ver os excessos, ou do juiz ou do Ministério Público. Porque o advogado tem essa missão, ele fica entre os três. Ele não é subordinado nem a um, nem a outro. A nossa relação é de coordenação. Eu digo isso porque eu fui conselheiro federal e fui um dos autores do Estatuto da OAB, né? Então, há realmente excesso. E esse excesso cabe ao advogado diagnosticar e combater. Eu digo sempre quando eu vou advogar, o promotor fica do meu lado e o juiz. Eu digo, não adianta não que eu puxo. Eu sei qual é o papel constitucional de todos nós, o meu e o seu. Então, não adiante. Se adiantar, eu dou um puxavante. Você falou da delação premiada, ela surgiu em 1990, foi na lei dos crimes hediondos, salvo engano. Crimes hediondos. Agora, com o passar do tempo, ela foi ficando mais abrangente. Foi. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Primeiro, por que ela ficou tão abrangente? Hoje ela abrange vários outros tipos de crime, não apenas aqueles preconizados em 1990, né? O crime de lavagem de dinheiro, crime... Organização de quadrilha. Tudo. Agora, por que é que ela ficou tão abrangente? E quais os fundamentos hoje da delação premiada, que já se mudou o nome até para ficar mais bonito, que é colaboração premiada. O que você diz? O problema mudou porque entrou no mundo político. Ela nunca tinha entrado no mundo político. O mundo político era isento da colaboração premiada. Agora o mundo político é o cenário importante. Você não abre a televisão hoje para não ver notícia da Lava Jato. Notícia do presidente da República. É de manhã, de tarde, de noite. Ninguém suporta mais. Até nos programas de lazer se fala nesse assunto. Então isso ampliou o espaço exatamente por conta do mundo político. Agora, eu já advoguei para algumas pessoas enfrentando delação. E eu digo que é preciso o advogado ter muito cuidado, porque a delação, muitas vezes, ela é produto de inveja, de intriga. Ela precisa ter um respaldo fático para poder se justificar. E nós estamos vendo aí alguns excessos. Você viu aquele excesso do pessoal da JBS, né? Da JBS. Quer dizer, aquele prêmio maravilhoso. Ninguém sabe ali se foi aquele procurador da República que orientou, mas esse excesso cabe ao advogado, né, corrigir. O advogado não pode ficar calado. Eu fico bobo quando eu vejo os advogados sudestinos calados diante da delação premiada. Eu jamais ficaria calado. Eu vou agora na conferência da OAB fazer uma palestra sobre isso, sobre o garantismo contra o eficientismo. Porque um dos advogados da Lava Jato pediu a Sérgio Moro para requereu a anulação do processo. Sérgio Moro disse, doutor, o processo agora dá para frente, não é para trás, não. Acabou-se o garantismo. Agora é o eficientismo processual. Quer dizer, diagnosticou, prendeu, cadeia. Tem ex-governador na cadeia, tem todo mundo na cadeia, ex-ministro, está tudo cheio, né? Então, realmente, essa fase nova para a ordem, para os advogados, é uma fase de aprendizado e de coragem. Eu, perante Sérgio Moro, eu pelo menos fazia a apresentação do meu cliente. Não deixava que ele falasse só, nem que a procuradora falasse só. Paulo, eu li um texto do professor Marcos Paulo Dutra Santos. Marcos Paulo Dutra. Onde ele diz o seguinte, que a delação premiada, ela caracteriza eticamente uma traição. É uma traição. A pergunta, a delação premiada, ou contribuição premiada, o nome que se queira dar, é um método moralmente questionável? Essa é uma versão, essa de Marcos Paulo eu conheço uma versão, mas já uma procuradora da República disse que a delação premiada é um instrumento de defesa. É um instrumento de segurança pública. Está na Constituição pelo aspecto da segurança pública e na defesa. A ampla defesa inclui também a delação, porque você vê todo mundo ser solto e você fica calado, você vai fazer a delação. Então eu acho que a colaboração premiada não está ainda bem definida no campo jurídico. Ela é uma novidade que precisa ainda de ser estudada e desvendada. Há certos mistérios dela que não são ainda claros. E cabe ao advogado fazer isso. Senão o juiz vai na frente, ou o procurador, ou o promotor, e pode
pode praticar excesso. O advogado tem que ter cuidado dos excessos. Ele está com apito. Se exceder, apita. Epa, está excedendo. Então, ainda há muita coisa a se examinar no Brasil, porque copiaram dos Estados Unidos, e toda cópia que nós fizemos no campo político e jurídico não deu certo. O federalismo não deu certo, o presidencialismo não deu certo, a república não deu certo, porque Rui Barbosa copiou dos Estados Unidos. Ele copiou até o nome, República dos Estados Unidos do Brasil. É impressionante. Impressionante a cópia. Rui Barbosa. Isso da República, né? Na República. Então, essas cópias, trazer de fora, sem adaptar a cultura brasileira e as condições fáticas brasileiras, não resolve. Até porque nos Estados Unidos, quando a pessoa vai fazer um depoimento, ela, se tiver faltando a verdade, ela comete crime de perjúrio. Como é que funciona no Brasil? Existe essa possibilidade? Não existe, não. A delação você se oferece, prepara, e o Ministério Público vai ouvir. Quem ouve é o Ministério Público. Ora bem, eu vou sugerir agora nessa conferência, depois eu posso lhe mandar o texto, já está pronto o texto, que em qualquer entrevista sobre prisão tem que ter um representante da OAB. Para quê? Para explicar que aquilo ali não é o fim do processo. Porque quando você aparece na televisão, pensa que já foi condenado. Está lá o representante do Ministério Público, está lá o da Polícia Federal, e cadê o advogado? É preciso que o advogado explique, em nome da OAB, que aquilo ali não é condenação. Eu tive um caso agora, eu fui professor do desembargador Barros Dias, e quando eu estava em Brasília, que eu sou da Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, quando eu voltei, eu soube que ele estava preso. Fui lá, me solidarizei com ele, e o presidente da OAB já me nomeou para acompanhar o processo dele, Paulo Coutinho, eu e o meu filho, que é conselheiro federal. Então eu acho que a presença do advogado é exatamente para esclarecer o processo. Tem que ter um advogado. Eu vou sugerir isso à OAB na conferência. É preciso a presença do advogado na televisão, porque senão você pensa que a pessoa está condenada. É verdade. Não é? Está criando essa ideia. O Ministério Público dá uma entrevista com o delegado da Polícia Federal e o advogado. E a defesa? Cadê a defesa? Tem a denúncia, tem o inquérito e a defesa. É preciso que a defesa esteja presente. Aí não é o advogado da parte, será o advogado representante da OAB para esclarecer aquele processo. Isso me está trazendo uma questão sobre o aspecto da prisão. Eu ouvi muito se dizer o seguinte, que, num primeiro momento, pelo menos, de que os investigados são presos, ou eram presos, para poder depois forçar a delação. Existe isso, você concorda com isso? Concordo, e também sou contra a prisão, primeiro prender para depois investigar. Eu sou contra isso. Eu, como advogado e como humanista, sou contra. Eu sou constitucionalista. A Constituição não permite isso. A prisão é a última instância. Quando você não tem mais nada para aplicar, aplica a prisão. Agora, você não pode tolher a liberdade de uma pessoa sem uma prova substancial, sem uma prova forte. Isso está ocorrendo hoje. E é preciso combater isso. Mesmo com equívocos e tudo mais, e os seus acertos, qual é a sua opinião geral sobre exatamente a Lava Jato? Eu sou a favor da Lava Jato nos termos em que ela não fere a Constituição, nos termos em que ela não é excessiva. Sou a favor da Lava Jato. Eu acho que ela trouxe uma mudança muito grande para o processo penal brasileiro. Agora, é preciso ter cuidado que ela não fique igual a Mani Pulito da Itália, que também trouxe uma mudança nos anos 90 e depois se acabou. Depois se acabou. Inclusive, todo esse processo lembra muito aquela Operação Mãos Limpas. Mãos Limpas da Itália, Mani Pulito, porque Mani Pulito em italiano é mão limpa. Pois é. Mani Pulito. Inclusive lá o resultado durante um certo tempo foi muito bom, depois acabou. Depois acabou. Porque os políticos acabaram, né? Berlusconi acabou com a mão limpa. Berlusconi. O primeiro-ministro Berlusconi acabou com a mão limpa. Então é preciso ter cuidado aqui para não repetir a mesma coisa. Com certeza. Mas é uma grande operação, Lava Jato, sou a favor, mas como advogado, exercendo o direito de defesa permanente, seja onde for e contra quem for. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce.
Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, ainda oferece geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades. Tudo isso tanto na unidade da Miguel Castro, como na unidade hospitalar da Promátria. E nós voltamos à entrevista com Paulo Lopo Saraiva. Meu querido amigo, a Constituição brasileira precisa ser revisada? Não, ela precisa ser eficacializada, completada. Há vários artigos que não foram completados ainda. Porque os constituintes, quando eles não queriam resolver um problema, não sabiam, eles diziam, de acordo com a lei, segundo a lei complementar, a greve dos servidores públicos, eles disseram, segundo a lei específica. Que danada é lei específica? Então, há muita omissão constitucional que precisa ser completada. Essa nossa Constituição, das 8, é a melhor. Eu participei dela, você sabe, com o seu primo Gessé. Eu participei dela, fui assessor de Lavoisier e Vilma, saudosa Vilma, e posso dizer a você que essa Constituição não é perfeita, mas é um produto muito bom. Agora, o que falta é completar. É abrangente, ela Exato, abrangente. foi a todos os... Tem uma lei sobre a estabilidade do emprego que até hoje não foi feita nem será. Há várias leis. Há muitas omissões constitucionais. Agora, essas omissões foram falhas de quem ou por quê? Não foram falhas, foram produtos da cultura brasileira. Quando não se podia resolver, o doutor Luiz dizia, bota para a lei complementar, bota para a lei ordinária, bota para a lei, de acordo com a lei. A estabilidade do emprego será feita de acordo com a lei nunca sai. É na necessidade, porque a confusão era tão grande que tinha que ter uma saída rápida, e a saída era jogar para a lei que nunca sai. Então a Constituição é muito boa, é como diz o mestre Paulo Bonavides, é uma Constituição perfeita, dá para continuar. Não há razão nenhuma de mudar a Constituição. Se mudar, vai mudar para pior. Se mudar, vai mudar para pior. Pode voltar ao que era antes, e antes não presta. Antes nós não queremos mais o antes de 88, sobretudo a juventude, que não viveu a ditadura como eu vivi. Você também não, você era menino, mas eu vivi a ditadura. E fico bobo quando eu vejo alguém querer que haja intervenção militar. Isso é um absurdo, porque na ditadura todos foram vigiados. Todos foram vigiados. Quantos morreram? Quantos jovens? Então, você me aproveitou porque eu soube que houve quem falasse aí em ditadura um dia desse aí, está no noticiário, não vou dizer quem foi, mas é contra a ditadura. A ditadura não resolve. Não resolveu, nem resolverá. Nem a de Getúlio, nem a dos militares. Não resolveu. O que resolve é a democracia. É o povo votando bem, escolhendo bem e elegendo bem. Agora, para isso não é necessário, Paulo, que haja uma reforma real, ampla, reforma política no Brasil, diferente da que está se ensaiando, porque nós temos um prazo exíguo e, de fato, as coisas não estão acontecendo. Não haveria necessidade real de uma reforma? Haveria, e o Congresso não faz. Vamos pegar de Collor para cá, de Sarney para cá. Sarney não fez, Collor não fez, Fernando Henrique não fez, Lula não fez, Dilma não fez, doutor Michel não fará. Ninguém faz.
Ou o povo resolve mudar, ou ninguém muda, porque o Congresso não vai mudar. O Congresso não representa o povo, mas você sabe disso. No seu tempo, que você foi deputado, você representava o povo, lá de Ouro Branco. Hoje, o povo não se sente representado. O pior índice de cotação é do Congresso Nacional. É o pior. É por isso que se fala em ditadura. Se fala em ditadura. O povo está tão chateado, o povo está tão decepcionado. Fala em ditadura. Agora, cabe ao povo se educar. É como dizia o general Euclides Figueiredo, pai do general Figueiredo, que era um democrata, lutou contra Getúlio. O povo tem que, em cada eleição, se educar. Então, cabe ao povo fazer isso. Porque outra maneira não resolve. A democracia é feita pelo povo. Todo poder emana do povo, em seu nome é exercido. Agora tem que ser exercido bem, com honestidade, com habilidade, não para fazer bobagem. Não precisaria, para que o povo tenha essa consciência, haver no Brasil uma outra reforma, que também me parece ainda distante, que é a reforma educacional, para que o povo seja educado, que o povo pense, o povo raciocine e chegue a essas conclusões que você colocou. O Estado brasileiro nunca vai educar ninguém, porque não interessa. Não educou na época da escravatura, não educou na época de Gilberto Freire, não é na época de Câmara Cascudo, não vai educar agora. Agora, eu assisti em Portugal a Revolução dos Cravos de 74. O que é que os militares fizeram? Limparam a classe política e fizeram uma nova classe política. É por isso que Portugal hoje é uma democracia. Não tem nem atentado em Portugal. É o único país da Europa que não tem atentado. É Portugal. Porque eles criaram uma nova classe política. Eles diziam, quem foi político não pode ser candidato. Está fora. Aí criaram uma nova classe. Daí é um país humilde, simples, mas um país onde se vive bem a democracia. Foi o povo que construiu. Houve um golpe militar que se transformou em revolução. Foi o povo que transformou em revolução. Então eu acho que o Brasil podia seguir esse exemplo, que é um exemplo muito bom. Esse movimento que está acontecendo nesses últimos anos, com a Operação Lava Jato e outras afins, isso não seria exatamente algo parecido com o que aconteceu? O Sérgio Moro diz isso. Ele diz, não espere nada mudança da Lava Jato. Façam a mudança. A Lava Jato é apenas uma inspiração, é apenas uma constatação, mas a mudança é feita por vocês. O ano que vem nós vamos ter eleição. Já é hora de dar uma resposta. Já é o primeiro teste. É a hora de dar uma resposta, um grande teste, uma grande resposta. Tem voto nulo, tem abstenção, tem direito a voto nulo. Eu não vou pregar voto nulo, Deus me livre. Mas você tem direito a não votar em ninguém. Eu não quero votar em ninguém, não voto. E não conta para... É uma perspectiva eleitoral que está no Código Eleitoral. E você vota... Não conta para nada. Não conta para nada. Antigamente contava, né? Porque os sabidos de 30 fizeram para contar. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Muita gente me pergunta exatamente sobre isso. Hoje é nulo. Hoje é nulo. Está nulo. Agora, você falou há pouco tempo em Temer. Eu sou de uma coisa agora que eu vou me perguntar aqui, até porque o telespectador vai querer saber também. É verdade que você é amigo pessoal do presidente Michel Temer? Sou amigo pessoal do presidente. O presidente Michel Temer foi meu professor, foi meu orientador no mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. E como acadêmico, eu tenho por ele uma admiração muito grande. Me citou no livro dele. Agora, como político, eu não tenho aproximação com ele. Não posso falar sobre a parte política dele, a atividade política dele. Faço sobre a atividade acadêmica. Meu amigo me recebeu na PUC há mais de 30 anos atrás. Foi meu orientador no mestrado, federalismo regional, prefaciou minha dissertação e depois na tese de doutorado, mandato de garantia social, que foi prefaciado por Paulo Bonavides. Ele merece meu respeito, eu tenho o maior respeito por ele e não esqueço o que ele fez por mim, senão eu seria ingrato. Paulo Saraiva, em 2010 surgiu aquela que talvez tenha sido o embrião de tudo que aconteceu depois, a lei da ficha limpa. Qual o seu ponto de vista sobre aquela lei, que continua em vigor até hoje? Aquela lei me traz uma grande satisfação porque ela só existe por minha causa. Porque quando eu fui assessor parlamentar constituinte, eu fiz o artigo 14 da Constituição, que foi um projeto do senador Lavoisier Maia. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Está aí a iniciativa popular. Então, só houve a iniciativa popular para fazer a lei porque eu coloquei na Constituição. Eu disse isso uma vez a um juiz, que foi o líder da ficha limpa. Ele ligou para mim, ele era do Maranhão, famoso. E ele foi o autor. E disse, foi o senhor, que fui eu. E o doutor Paulo Bonavides comentou isso no livro dele, que eu realmente fiz o artigo 14. Então, só há ficha limpa porque há condições de o povo apresentar projeto, iniciativa popular, que devia ser mais facilitada a iniciativa. É muito complicada, mas está aí uma realidade, né? A lei da ficha limpa é muito boa. A gente pode dizer que está vivendo, o brasileiro, inclusive,
todo o Brasil, e nós aqui no Estado, uma situação de exceção que pode autorizar o Exército nas ruas para garantir a segurança da população? De maneira nenhuma. Eu acho que o fracasso dos estados, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, é que leva a isso. O Rio de Janeiro é um estado desgovernado. Você sabe que o governador pegou 45 anos de cadeia ontem, o ex-governador. Então eu acho que o fracasso dos estados, a quebra da autonomia dos estados é que leva a isso. O Exército é para guardar a nação, guardar as fronteiras, guardar a integridade nacional. Não é para fazer papel de polícia. Estão querendo que o Exército faça papel de polícia lá no Rio de Janeiro e o ministro Jungmann não deu resposta. Isso é retrato, então, da chamada falência do Estado? Falência do Estado. O Estado brasileiro, os Estados federados, sempre foram subordinados a Brasília. Na verdade, nós nunca tivemos presidente. Nós temos Dom Pedro III em Brasília. Dom Pedro III. Isso não... Nós sempre fomos império. A gente diz que é república de nome de papel. Nós sempre temos um rei. Rei Roberto Carlos, Rainha Xuxa, minha rainha. Você Rei diz Pelé. Rei Pelé. Você diz para a mulher, minha rainha, minha rainha. No direito... Isso é o resquício da cultura monárquica. No direito constitucional do Estado de Rio, nós temos o rei Paulo Saraiva. É humilde servo Paulo Saraiva, pelo amor de Deus. Eu vou lhe fazer outra pergunta também muito atual. A gente está vendo, nesses últimos dias, um embate entre o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, sim, e a empresa Guararapes, que sei. abrange todo um projeto pergunta é boa, viu? muito bacana, que é o Prosertão, que leva emprego para as regiões menos favorecidas. Qual o seu ponto de vista sobre esse assunto e sobre esse embate que está acontecendo e que está todo mundo atônito? Eu acho que o embate parece que já tomou uma solução interessante, porque o Procurador-Geral do Trabalho do Brasil já levou para uma comissão em Brasília, para examinar com mais detalhes. Eu acho que é o seguinte, a Procuradora está querendo cumprir seu dever, que é exercitar a Constituição, os direitos dos trabalhadores, mas, por outro lado, o empresário, Flávio Rocha, está querendo dar emprego. Então, se há necessidade de emprego, é preciso que se chegue a um denominador comum. Porque não adianta você querer cumprir a lei desempregando as pessoas. Eu acho que o emprego das pessoas... A minha tese de doutorado é sobre emprego, é o direito de trabalhar, o direito de morar e de trabalhar, o jus habitandi e o jus laborandi. Então, se você tem o direito de trabalhar, você só pode sobreviver trabalhando, tendo salário para a sua subsistência. Eu acho que está faltando um diálogo entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa para se chegar a um denominador comum em favor das pessoas que precisam do emprego. Professor Paulo Lopo Saraiva, confesso a você, que eu tenho outras perguntas. Pode fazer. Mas o tempo terminou. O diretor, quando mas é de assim, Deus, mas não diga isso. Não diga muda. Isso. Quando a entrevista é bacana. Pensei que ia começar. E eu também. Eu ainda tinha muita coisa, dava 2 Faça programas. uma dessas você tem, só para encerrar. Mas aí ele já apontou. Já apontou, acabou. Ele está gostando também. Não, eu sei que o pessoal que controla a gente tem que obedecer. Tem que obedecer. Nossa amiga ali, né? É a nossa Constituição nossa interna Constituição. do estudo. Ele, o nosso amigo e ela, né? Eu fico muito feliz por obedecer aos dois. Eu quero externar meu agradecimento profundo a você, por essa aula que você deu para a gente. E quero lhe dizer outra coisa. Como a gente agendou e passamos muito tempo para realizar esse momento, eu já quero desde já lhe convidar para um outro momento, que eu sei vai demandar um certo tempo, mas eu quero que você volte. Vou voltar. Vamos ter outros assuntos aqui. Vamos voltar. Esses que não foram perguntados. Esse outro foi quente, viu? Foi quente, né? Paulo, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado, honrando o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer e lembrar 2 pessoas hoje aqui, Dona Dolores e Zé Pinto. Muito obrigado, querido amigo. No céu, eles estão se lembrando de nós. Se Deus quiser, com certeza. Muito obrigado mesmo. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.